Graça e paz, irmãos, dando seguimento então à nossa maratona Cartas Paulinas 2 e Hebreus, ainda no nosso módulo 17, a partir de agora vamos abordar o capítulo 6, onde trata da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda parte, concluindo então a carta aos Tessalonicenses. Bora lá então? Bom, começamos então com ações de graças. A carta inicia com ações de graças pela maneira com que aquela igreja, aquela comunidade havia recebido o Evangelho. E devido às perseguições o ambiente onde Paulo conheceu, onde ele se apresentou lá em Tessalônica, foi curta a sua estada, ele teve que se retirar logo da cidade, por motivo dessas perseguições. Contudo, as notícias que ele recebeu dessa cidade, recebeu dessa igreja, é que a igreja permaneceu na fé. Paulo dá testemunho da igreja por sua maturidade, pela fé, esperança e o amor. Na verdade, na primeira parte ele fala sobre a fé, a esperança e o amor, só que agora ele só cita a fé e o amor. Até porque a esperança maior do cristão é o retorno do mestre. E eles estavam com um conflito muito grande a respeito do retorno do mestre, a questão da esperança. Então, Paulo já na segunda parte, ele já não coloca então a fé, a esperança e o amor, mas ele coloca a fé e o amor. É um detalhe bem peculiar dessa carta. Nessas palavras de ação de graça, encontramos o efeito do evangelho nesta igreja. E os efeitos foi o seguinte: o evangelho foi aceito, Cristo passa a ser então a realidade daquela igreja, não era algo fictício, não era só uma literatura. Alegria na perseguição, eles eram perseguidos, mas mesmo eles perseveravam firmes na fé, assimilaram as características de Cristo e as características do ministro, ou seja, de Paulo, que havia estado com eles, pregado a eles, manifesto a salvação a eles. O exemplo deles também, dessa igreja, já era influência a outros, o abandono do velho viver e a esperança no arrebatamento da igreja. Comportamento do apóstolo. Paulo demonstrou muito carinho quando escreve essa carta para eles, e ele lembrou do tratamento que teve quando ele chegou em Tessalônica, e lembrou que quando chegou lá, ele chegou com bastante dificuldade, mas também essa igreja vinha num período de fome, de dificuldade, e ele não quis ser pesado e logo conseguiu o trabalho. E por essas questões, ele anunciava o evangelho não só por oratória, mas também pelo seu próprio comportamento. A sua pregação era eficaz. Fez algumas advertências morais. No capítulo 4, na verdade, ele declara que o viver mundano já não era algo que deveria estar acontecendo na igreja, que a influência pagã antiga também já não poderia mais fazer parte, as imoralidades sexuais, pois era algo muito forte, muito impregnado, porque era parte dos cultos antigos onde eles participavam. E outra questão do homossexualismo, porque era uma prática comum entre os gregos. E ele também faz algumas advertências a respeito desses assuntos. Ele trata também, vamos elencar 4 temas abordados nessa segunda parte, ou nessa carta na verdade, porque é a segunda parte da carta. Nós vemos o abster da prostituição, o abster da lascívia, ou seja, as concupiscências, carne, olhos, o não ofender e o não enganar. Ele exorta algumas práticas, na verdade, exorta um alerta a algumas práticas em questões do amor fraternal, a questão do viver tranquilamente, cada um cuidar da sua vida e o trabalhar. A respeito da vinda do Senhor, dentre tantos assuntos tratados nesta carta, esse conteúdo escatológico é exatamente o que mais tem despertado atenção e estudo até o dia de hoje. A esperança na volta de Cristo. Ele é abordado em 2 partes, na verdade, em 3 partes. A primeira, o acontecimento nos céus, onde vemos a palavra de ordem, a voz do arcanjo, o toque da trombeta. A segunda parte, nós vemos o Senhor sobre as nuvens. E em terceiro, estaremos com Ele, Jesus, por eternamente. Saindo dessa questão do arrebatamento, sobre a volta de Cristo, ele nos orienta, ele orientou Tessalônica e por consequente chega a nós, a vigilância quanto à volta de Cristo. Depois de ensinar então sobre esse tema, ele passa a alertar quanto à vigilância, para que possamos estar prontos e aptos para receber esse dia e também ser levados aos céus com Jesus. Então era isso então, que nós temos nessa carta a Tessalônica. Bons estudos e graça e paz.